Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 602 e minguando até 688 dias, 8 de agosto de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da Pama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um. E todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é muito importante, ok? Blog diário de 602 com o título Os 4 Planos Espirituais das Palavras, parte 70. E com o subtítulo O Poder Relativo dos Cosmos, parte 10, ok? Eu vou, encerrar esse título, com o blog 70, sobre esse título, e com, o poder relativo dos cosmos com a parte 10, certo? Era, de uma certa forma, eu tinha por planos reproduzir 4 subtítulos, sendo consciência do espírito, consciência da vida, consciência do corpo e consciência do relacionamento social. Mas aí eu ganhei essa, adicional, esse título, subtítulo adicional, que é o poder relativo dos cosmos, porque ele é muito interessante. Assim como nós entramos, depois nós falamos sobre aquelas expressões trevosas e não trevosas, quem está vendo o vídeo vai entender a expressão trevosa e a não trevosa, que representa a luz. Nós temos a energia sobre esses cosmos, sobre essas expressões das pessoas, sobre aquilo que os corpos estão produzindo, certo? Dentro desse campo, magnético de relacionamento entre um corpo e outro, fazendo essas relatividades entre um corpo e outro, e nós poluímos ou não poluímos essa atmosfera, com nossas expressões, com os nossos cosmos. Aí nós ganhamos esse subtítulo adicional, o poder relativo dos cosmos. Tudo é um poder. Se você estiver produzindo aí coisas negativas, é um poder, né? Você vê, o diabo ganhou, o Satanás, ele ganhou força para matar e para roubar. Aí você vai dizer que isso não existe. Ele ganhou a mesma força que as pessoas da luz têm, ele tem a mesma essas forças. Só que é diferente, você entenda. Eles vai dar a vida para um suposto sacrifício, suposto relacionamento mal interpretado por um e por outro, sei lá, muitas coisas acontecem. Aí você vai ver que ele mata e rouba, mata e rouba. Aí você vai dizer, não existe não, sei que tem lá, é um fantoche, é uma coisa que a igreja criou, a igreja católica criou, blá 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 blá. Não diga besteira, não diga coisas que vocês não sabem, certo? Enquanto tiver pessoas morrendo, sofrendo, você vai entender que Satanás, ele recebe da vida das pessoas, as pessoas que matam, as pessoas que roubam, eles vêm nesses propósitos, com esses propósitos de matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E você acha que isso não existe? Hein? Acha que isso não existe dentro da sociedade? Me explica isso.
Da onde está vindo tantas mortes? Da onde que está vindo tanto abuso? Aonde que está vindo tantas ignorância? Aonde que está vindo tanta estupidez? Aonde que está vindo, aonde que está vindo isso? Da onde que está vindo? Ah, Deus criou isso? Não, não criou. Foi os nossos corpos emocionais. Foi Ele que criaram essas desgraças. Foi Ele que está relacionando essas desgraças por achar que tem mais direito do que o outro, por achar que é mais importante do que o outro. Sei lá, qualquer desgraça dessa emoção que nós podemos criar, então é isso que mata e rouba as pessoas. É isso, é isso. Eu gosto muito, sabe, daquela interpretação onde que as pessoas falam hoje, mas vamos falar com essa expressão porque está na Bíblia significativa. Quando ouviu uma voz descendo do céu, corte a árvore, corte a emoção das pessoas, tira tudo, deixa apenas raiz, tira o tronco e jogue longe, deixa a raiz, porque ela vai reluzir de novo, ela vai ganhar forma, nossos corpos novos vai ser renovado, vai ser restituído e as pessoas vai começar a criar fonte, vai criar fonte renovável, coisas produtivas dentro da sociedade, a sua energia vai começar a fluir de uma forma correta daquilo que nós compreendemos. Corta, joga tudo fora. Aí, o que acontece? É muito interessante. Por que cortou? Porque aquilo já não era mais uma sociedade correta, era o interesse das pessoas que estavam relacionando os seus atos emocionais. Joga, corta e joga fora. Deixa bem longe da raiz. Deixa ela só, porque ela é um átomo. Ela é um átomo da nossa consciência. Ela que gera todos esses mecanismos da força em movimento dos nossos corpos relativos, magnetismo, tudo isso aí. Joga tudo bem fora. Tudo é Deus. Deus renova tudo. Deus renova tudo. Deus faz tudo de novo. Deus faz tudo de novo, certo? De forma que você tem que entender que isso é sociedade correta. Isso aqui é cada corpo em específico. Isso aqui é cada corpo em específico produzindo energia, certo? Ah, está produzindo força negativa ruim, coisas ruins, então você emocionalmente vem para matar, roubar e destruir. Você é um fantoche da sociedade que está recebendo manipulação. Ah, é aquilo, e encarne isso como verdade. Mas aí, o que acontece? Esse subtítulo aí foi muito interessante. O poder relativo dos cosmos é a mesma ideia daquilo que nós estávamos relacionando as palavras trevosas e as palavras da luz. É a mesma coisa, só que nós estamos pegando as expressões como ela cosmo, como a energia, para vocês entenderem. Todas as expressões, química, física, tudo, todas essas expressões que nós já temos dentro da sociedade interagindo no título que eu vou produzir, Acima das Estrelas de Deus, eu vou pegar mais expressão da química, né, da física, e vamos pegar tudo, né, da terra, os 4 elementos da terra, né, a física, vamos pegar a física, vamos falar tudo por ordem, com os 4 subtítulos, né, nós vamos pegar Acima das Estrelas de Deus, nós vamos produzir física, né, dos átomos, física do química dos átomos, química da física e química, né, da Terra, química da Terra, vão entender isso, e química do tempo, né? O tempo ele ganha essa ideia de destrutivo, de ser destrutivo, quando vocês não têm expressão, quando vocês não têm conectividade, o tempo ele vai destruindo as coisas tudo, quando você não está relativo com ele, sei lá, é muito interessante. O próprio tempo ele gera, ele tem mesmo poder que ele tem de dar, ele também toma de você quando você não está conectado a essas grandezas de Deus. Entenda isso. Aí você pode olhar aí tudo isso aí. Então nós vamos produzir isso no próximo título, mas esse subtítulo ele é um complemento daquilo que nós poderíamos dizer que, né, a consciência do relacionamento social. Né? A consciência a glória de um corpo comum, a consciência do relacionamento social. Então, este subtítulo com 10 esse blog com 10 subtítulo com 10 blogs, né, com esse nome, com esse subtítulo, O Poder Relativo dos Cosmos. Muito interessante. Vamos então dar continuidade e sempre entendendo que tem na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe. Eu também deixo a abertura, né,
desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência desse título. Eu também coloco a abertura deste subtítulo, O Poder Relativo dos cosmos, e por último eu coloco a leitura corrida de tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos, e que esse eu vou estar fechando com 2 blogs diários, vou estar terminando o blog 70, falta 2 blogs para chegar ao número 70, aí chegando no número 70 eu vou fazer a leitura corrida em vez de 4, eu vou fazer a leitura dos 2 últimos blogs, porque eu tenho por hábito fazer até 70 blogs diários em cada título, representando cada título em específico, ok? Vamos então para a leitura deste contexto, para a gente fazer uma leitura, para a gente fazer uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Eles vão encontrar tudo aqui nessas energias, nesses cosmos que a gente consideramos aqui, aquilo que nós estamos expressando, as nossas palavras e tudo. Tudo é uma forma expressiva, e formas expressivas são espirituais, não são nada que você vai aí brigar com o seu direito a outra pessoa, matar a pessoa, porque você se acha no direito de ser dono de alguém. Tudo bem, vamos então fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre sobre ele. Vamos para a leitura. É importante ressaltar que o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas produzidas pelos corpos emocionais. Isto explica que este o mesmo é um equilíbrio de tudo que possa ser bom e tudo que possa ser ruim, explicando cada corpo em específico, sendo este o mesmo positivo para um e negativo para outro, sendo positivo para um e negativo para o outro, né? Invertendo. Às vezes, né, eu mudei uma expressão aqui, sendo positivo para um e negativo para o outro. Positivo para um e negativo para o outro. Negativo para um e positivo para o outro. Invertendo, certo? Eu coloquei positivo e positivo, né? Vamos lá. Vamos voltar Deus do início, não tem problema, certo? Eu vou colocar isso tudo para rodar direitinho, para tranquilo. Então, não tem problema, certo? É importante ressaltar que o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas produzidas pelos corpos emocionais. Isto explica que este o mesmo é o equilíbrio de tudo que possa ser bom e tudo que possa ser ruim, explicando cada corpo em específico, sendo este o mesmo positivo para um e negativo para o outro, sendo negativo para um e positivo para o outro. E que, quando falamos de positividade, falamos de um conceito espiritual na origem, né, de cada corpo em específico, sem necessidade de transformação. Sem necessidade de transformação, sendo relativo consciência e corpo, ok? E dando uma relatividade para o exterior do corpo, para o corpo. Isto é positivo, Deus, de que este mesmo tem uma origem desta consciência. Existem formas de relacionamento corpo a corpo e que muitas das vezes vai depender o que os corpos estejam relacionando, seja plano objetivo ou relacionamento emocional intuitivo desta relação, né? Relacionamento emocional intuitivo desta relação e a intuição ela pode ser relativa desde que dois corpos estejam em concordância, explicando a importância da consciência e não da matéria que se movimenta no tempo. Muito, muito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muita graça.
Vamos lá por parte desse contexto para a gente entender. Esse contexto é chave para fechar tudo que nós foram dito, né, em todos esses 70 blogs diários produzidos. Você vai compreender tudo. Se você estiver acompanhando esse blog diário, vendo o caminho das minhas expressões, todas as minhas expressões, estilo linguístico, ela é dado por uma consciência e não pelo aquilo que já tenha dentro da sociedade, assim, eu pegar um estudo específico de uma matéria específica, eu pego, ao invés de eu pegar a matéria, eu pego as expressões, certo? Eu não sigo uma sociedade, eu tenho uma consciência e vou reformulando ela sobre a minha expressão. O que eu quero dizer? Então, isso significa que os blogs diários, tudo que for produzido desde o primeiro, ela tem as suas expressões próprias, elas têm as suas expressões independentes. Não tente pegar as minhas expressões e conectar com ela, com aquilo que já tem dentro da sociedade, que você não vai conseguir interpretar nada. Pega o raciocínio, a consciência, as expressões que está sendo evoluída dentro do blog diário, as expressões que está dentro do blog diário. Não pega uma expressão aqui, não vai para fora aí fazer confusão, criando mais coisas. Não existe isso, não. As expressões dos blogs diários, eles são expressões independente da sociedade, daquilo que vocês estão vivendo dentro da sociedade, ok? Vocês podem compreender? Sim, pelos estilos linguísticos, aquilo que nós já temos de relativo, de formação, daquilo que, né, que interage esse estilo linguístico junto com a sociedade, certo? Existe uma delicadeza para que você possa entender o que é consciência e o que é expressão. Consciência é uma coisa que nós produzimos sobre um estilo linguístico e que, neste caso, o blog diário ele adota um estilo linguístico próprio, certo? Para interagir socialmente sobre todas as coisas que está sendo dito dentro deste blog diário. Então vamos lá fazer a interação desse contexto, lendo parte dele e relacionando isso em nossas consciências sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Faz essa observação do que eu acabei de dizer agora e vocês vão entender o que está sendo dito, certo? Vamos lá. É importante ressaltar que o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas produzidas pelos corpos emocionais. Primeiro, vamos pegar uma expressão aqui, só para terminar de explicar isso que eu estava tendo dito. Por acaso, antes desses blogs diários, você já ouviu falar do Cristo de uma forma que eu falo, né? Que ele é um poder negativo de Deus? Sei que tem lá. As pessoas logo já relacionavam Cristo sobre um corpo emocional. Ele não relacionava, né, o globo, aquilo que Deus formou, né, para o corpo celeste. Ele não relacionava um corpo celeste. Ele não relacionava um poder, ele relacionava um corpo emocional e que estaria negado. O Jesus do relacionamento social, ele passou depois que Emanuel veio sacrificado, ele passou a gerar uma energia sobre um corpo independente. E quando nós falamos do poder de Deus, ele não é um corpo independente, ele é um poder cósmico. Ele é um poder cósmico, ele é um poder cósmico. Aí eu já tenho dito no blog anterior que esse Cristo ele pode ser tanto poder como também uma negação desse poder. Pode ser os dois. Ele pode ser tanto poder e pode ser uma negação desse poder. Quando vem com um poder negado, ele vai representar a luz de cada corpo em específico. Vê o que foi dito no outro blog, você vai entender. Relaciona isso. Então, isso demonstra que as expressões dos blogs diários, eles são independentes. As expressões dos blogs diários, eles são independentes, ok? Só para vocês entenderem isso. É importante ressaltar que o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas reproduzidas pelos corpos emocionais. O que são uma energia eletromagnética? São aquilo que eu me expresso para o outro corpo emocional. Eu falei alguma coisa, eu atraí alguém para mim, eu posso atrair por uma coisa que seja boa ou por uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, vamos falar isso diretamente. Vamos sacrificar o corpo emocional e vamos colocar uma ideologia no lugar dele, certo? E aquela vai ficar uma energia sobre uma coisa que fora ruim. Então a energia, todo mundo vai ficar negado. A fonte foi
foi destruída, sei lá, qualquer coisa. E então, isso vai mudar o tempo, vai mudar tudo, e vai começar uma destruição, uma desmaterialização para ganhar uma consciência do relacionamento social. Aí entra os atos emocionais, e não entender uma guerra espiritual, já vai começar a dizer, Jesus falou, Jesus não falou, então vou matar ele está contaminando os cosmos. Aí, e nele pensar isso, é ele que contamina o cosmos, não é a outra pessoa a quem ele quer tirar satisfação, é a pessoa que é, é, estão gerando complexidade com outro corpo, é essa pessoa, ela que vai manifestar, então ela que vai estar contaminada, certo? Entenda isso. Então, isso, essa energia dos eletromagnetismo vai representar aquilo que nós podemos atrair positivamente ou aquilo que nós podemos negar positivamente, né? Existe várias formas que você nega de uma forma consciente, existe uma forma que você negue conscientemente, outra forma que você negue inconscientemente, existe forma que você aceita conscientemente, existe forma que você negue inconsciente. Há muita confusão fazendo esses laços, entenda? Vamos entender isso. Isto explica que este mesmo é o equilíbrio de tudo que possa ser bom e tudo que possa ser ruim. Este mesmo quem? O Cristo, né? Isso que interage as energias dos cosmos, daquilo que os cosmos produziu, é isso que interage um poder negativo ou um poder positivo. Então, este mesmo, ele mesmo que, este mesmo, é ele que está dizendo? Isto explica que o mesmo é o equilíbrio, eu queria pegar essa expressão. Ele mesmo que equilibra isso aqui. O Cristo mesmo, ele que equilibra o poder de Deus sobre a energia daquilo que as pessoas estão produzindo. De forma que o Cristo ele vai relacionar vai relacionar o corpo na divisão de bens e representando cada corpo em específico, a luz de cada corpo em específico. Aí, se todo mundo entendeu, tem uma consciência, a divisão de bens ele passa a ser uma sociedade correta. Então, Cristo, ele passa a ser uma sociedade correta. O próximo Cristo, porque todo mundo vai estar produzindo energia boa aqui, né? Vai entender um outro, vai estar relacionando bem todo mundo. De forma que se você relacionar direto essa luz preta aqui, por exemplo, você relaciona direto o tempo, seus planos, objetivos, tal, aqui. Aí, se você relacionar o outro corpo emocional, aí você já começa a relacionar uma coisa sobre o eletromagnetismo, sobre aquilo que você está levando de atração, aquilo que você está tomando de atração, aquilo que você está recebendo de uma forma negada, aquilo que você está negando de uma forma consciente e tal, muita coisa, muita coisa, muita coisa, ok? Entenda isso. Se vocês ter paciência e raciocinar, você vai entender essa ideia de ir, voltar, e que seja correto para que você possa absorver uma coisa correta, ou errado ou certo, certo? Quando você faz um relacionamento simples, de entendimento simples, você fica prático a entender aquilo que é a sua realidade. Mas quando você vai explicar tudo que já tem dentro da sociedade, já ganha complexidade. Por que ganha complexidade? Porque algum vai produzir coisas boas, outro vai produzir coisa ruim. Algum vai produzir coisas ruins consciente, outro vai produzir coisas boas já inconsciente, tal. Existe essas formas que traz complexidade em nossa consciência, ok? Explicando cada corpinho específico, ok, né? Muito interessante isso, né? Vou ler Deus do início de novo para a gente reforçar. Vamos lá. É importante ressaltar que o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas produzidas pelos corpos emocionais. Isto explica que este o mesmo é um equilíbrio de tudo que possa ser bom e tudo que possa ser ruim, explicando cada corpo em específico. Ok, paramos aqui, agora vamos seguir. Sendo este o mesmo positivo para um, né, e negativo para outro, sendo negativo para um e positivo para outro. Por que eu mudei essas posturas? Porque aqui você pode fazer uns 6 caminhos, né? Positivo para um, Cristo é positivo para um. Quando é que o Cristo pode ser positivo para um? Por exemplo, quando as pessoas estão na Guerra Fria e têm uma consciência que tudo é expressão trevosa, tudo é expressão trevosa, tudo é ideologia. Então ele vai ser positivo porque ele tem uma consciência.
E quando vai ser negativo para o outro, por exemplo, ele pegou essas trevas aqui e está falando que isso é verdade, ele traz para dentro do corpo dele e forma uma sociedade correta e começa a relacionar isso às pessoas. Você está errado. Você está roubando. Você está matando, tá blá blá blá, tá aquilo, aquilo, aquilo. Vou consertar você à força, vou pegar você, vou sacrificar, vou deixar você como exemplo para que você não possa fazer isso e para que outras pessoas que estão em volta de você, que seja a mesma coisa que você, vão criar um campo eletromagnético sobre essas ideias que eu vou sacrificar você, vou gerar energia negativa sobre você e as pessoas vão entender que isso é errado, vou cortar a sua mão, vou cortar o seu braço e você vai entender que isso é errado. Então isso é ruim. Certo? E quando é que pode ser bom? É quando eu estou fazendo o movimento correto para a sociedade, eu estou sendo o interior e estou me expressando isso à sociedade, livremente, tranquilo, eu sou o que eu sou, sem ideologia, sem nada. Vamos comprar aí um sítio aí, né, num lugar bem distante da sociedade, vou viver minha vida, não quero saber de ideologia, não quero saber de nada, não quero saber de nada de sociedade correta, não quero saber, eu vou só relacionar minha esposa e minha família, tudo tranquilo, né? Vamos se tornar aí um ingrato, um miserável, qualquer coisa que justifique essa coisa que eu pense que é bom, né? Deixa as pessoas por aí. Aí, quando é que pode ser uma coisa, né, que seja bom para outra pessoa? Então ele vai para fora aqui, entendeu que tudo é trevoso e tal, ele pegou uma postura, ganhou uma consciência de um mestre, ele vai passando isso dentro da sociedade, já voltando, instruindo isso à sociedade, passando isso à sociedade, relacionando isso de uma forma correta. Olha, é assim, assim, assim. Deus é grandioso. Pronto. Deus é grandioso. Pronto, acabou. Está explicando o corpo emocional? Não. Meus interesses? Não. Interesse do outro? Não. Não tem interesse de ninguém aqui. Interesse aqui é a gente formar, fazer com que essas energias entrem em uma relatividade daquilo que Deus criou, o homem perfeito. Só, acabou. A sociedade correta, eu vou viver minha vida, a pessoa vai viver. Entenda isso. E que, quando falamos de positividade, falamos de um conceito espiritual na origem de cada corpo em específico, né? Um conceito espiritual na origem de cada corpo em específico. Voltando a falar da positividade. A origem, eu sou aqui, manifesta aqui, né? Isso é positivo. Eu sou o que eu sou. Sou relativo ao tempo, sou relativo aos meus planos objetivos, sou relativo à minha esposa, sou relativo ao meu filho. Mas Deus que eu tenho uma origem. Essa origem, muitas vezes, ela nem é a vida, ela é um átomo, ela é um átomo, ela é um átomo, ela foi criada no infinito, ela foi criada fora da matéria. As pessoas acham que Deus criou o homem na matéria. Deus não criou o homem na matéria. Deus criou o homem no espírito, né? No átomo, naquilo que ele é, o infinito, né? Naquilo que ele é o infinito. A matéria, ele serve para movimentar o átomo, certo? Usando essa atmosfera aqui, né? Que nós vamos falar isso no título Acima das Estrelas de Deus. Entenda isso, vai ficar muito interessante. E que, quando falamos de positividade, falamos do conceito espiritual na origem de cada corpo em específico, sem necessidade de transformar. Muito perfeito. Esse título, para fechar, é muito bom. Sem necessidade de transformar. Onde é que você transforma? Aqui no seu corpo emocional. Aquilo que você sente, né? É isso. Não tem uma raiz, não tem uma conectividade com você, não tem um conhecimento de quem você é. Você está relacionando, você é a marionete da sociedade, você está sendo manipulado, você está se permitindo aí para tudo que está vindo de treva dentro da sociedade, você está relacionando tudo isso, ok? Sem necessidade de transformar, certo? Sendo relativa à consciência e o corpo. Relativa à consciência do corpo, aqui está a consciência do seu corpo, e aqui está o seu corpo, certo? Entenda isso, por enquanto. Sendo relativo e dando uma relatividade para o exterior do corpo, perfeito, de novo, dando uma relatividade para o exterior do corpo. Quando é que você dá uma relatividade para o exterior do corpo? Quando você atinge o tempo, ou você atinge o outro corpo emocional, você atinge o tempo é tudo aqui que está as energias dos cosmos, está subatômico,
artificial, tudo que esteja artificial, subatômica, onde que existe os cosmos, as energias das palavras das pessoas produzidas, certo? Subatômico, é tudo aquela energia que nós estamos produzindo para dentro da sociedade, ok? Vamos voltar aqui para a gente entender isso por parte, é muito interessante. Sendo relativa à consciência do corpo, eu sou uma consciência, e o meu corpo, e eu sou essa consciência relativa ao meu corpo, explicando isso. Eu já expliquei no quadro, vamos falar isso aqui só para a gente compreender mais. Sendo relativa à nossa consciência é relativa ao corpo. E dando uma relatividade para o exterior do corpo, e o nosso corpo é relativo ao tempo, à sociedade correta, ou até mesmo outro corpo emocional, ok? Isto é positivo desde que este mesmo tem uma origem desta consciência. A origem é o átomo, aquilo que não sentimos necessidade de movimentar matéria. Ele foi feito no infinito, aí nós estamos movimentando, então nós vamos movimentar por uma coisa boa, por uma energia boa, por uma coisa que é relativo para que nós podemos ser correto e sermos equilibrados com outro corpo, ok? Entenda isso. Existe forma de relacionar corpo a corpo, né? E que muitas das vezes vai depender de que os corpos estejam relacionando estes planos objetivo ou relacionamento emocional e intuitivo desta relação, né? A intuição, ela pode ser relativa desde que dois corpos estejam em concordância. Desde que dois corpos estejam em concordância. Quando é que pode ser relativo? Quando os dois estão em concordância. Simples isso, não é? Muito bom, perfeito. Quando é que pode ser relativo? Dois corpos possa ser relativo quando eles estão concordando. Acabou. Que a pessoa vai pensar do outro lado do casal que estão andando de mão dada na rua, não importa. Isso é relativo a você? Tá tranquilo, irmão. Segue seu caminho. E as pessoas vão falar, blá, 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 blá. Não ligue, certo? Isso é relativo a você, e a vocês dois, porque vocês estão concordando. Explicando a importância e a consciência, e não a matéria que se movimenta no tempo, né? Muito interessante isso. Vamos terminar de novo, fazendo essa leitura, e vamos lá. Existe forma de relacionamento corpo a corpo, e que muitas das vezes vai depender o que os corpos estejam relacionando, seja plano objetivo ou relacionamento emocional intuitivo desta relação. A intuição, ela pode ser relativa desde que dois corpos estejam em concordância, explicando a importância da consciência e não da matéria que se movimenta no tempo. Muito perfeito. Vamos fazer a leitura corrida desses dois últimos títulos para a gente terminar com este título, certo? E para que a gente possa entender isso de todas as formas, ok? Vamos lá. Todas as relatividades da matéria formam relações diferentes no tempo. Para que o poder negativo de Deus, sendo este o Cristo, seja a luz positiva de cada corpo emocional, representando uma consciência positiva do corpo emocional. Assim como uma mulher que dê a luz no tempo. Isto explica que toda autoridade são constituída por uma luz positiva de vossos conhecimentos e que, interagindo com um corpo emocional, gera uma luz negativa para Cristo. Isto explica que a humildade do corpo é explicado como a consciência da vida, e que seja positivo para este corpo, interagindo este poder no interior do corpo, explicando Deus e a consciência desta vida, e todas as autoridades são formadas com a negação deste poder no exteriores de corpos, pelos atos manifestos destas interações para relacionar todos os interesses que estejam acima desses vossos corpos emocionais para se constituir com a consciência da vida e a realização deste corpo emocional. É importante ressaltar o Cristo de Deus determina uma funcionalidade diversa de acordo com as energias eletromagnéticas produzidas pelos corpos emocionais. Isto explica que o mesmo é o equilíbrio de todo que possa ser bom
ou tudo que possa ser ruim, explicando cada corpo em específico, sendo este o mesmo positivo para um, negativo para o outro, sendo negativo para um e positivo para o outro. E que quando falamos de positividade, falamos de um conceito espiritual na origem de cada corpo, sem necessidade de transformação, sendo relativo, né? Sem necessidade de transformação, sendo relativo à consciência e o corpo, e dando uma relatividade para os exteriores de corpos. Isto é positivo, desde que este mesmo tem uma origem desta consciência. Existe forma de relacionamento corpo a corpo e que muitas das vezes vai depender o que os corpos estejam relacionando, sendo plano objetivo ou relacionamento emocional institutivo desta relação. A intuição, ela pode ser relativo destes dois corpos estejam de acordo, desde que os dois corpos estejam de acordo. A intuição, ela pode ser relativa desde que dois corpos estejam em concordância, explicando a importância da consciência e não da matéria que se movimenta no tempo. Às vezes eu fico, sabe, como eu sou, tenho uma equipe toda organizada, às vezes eu fico querendo ter atenção, né, explicando, vou dar uma olhada para ver se está gravando, e se não estiver gravando, né? Aí eu fico com essa complexidade, porque a equipe ela não acompanha, sabe? Às vezes o diretor, ele não passa a informação correta, é muito complexo você apresentar quando você, né, sei lá, não tem essas formalidades, certo? Uma coisa que possa ser relativa e produtiva. Então a minha consciência, ela para no tempo, às vezes eu estou lendo, eu paro, faço, tá gravando? Tá gravando, tranquilo, beleza, ótimo, muito bom. Vamos então terminar com esse título, com mais um contexto, para a gente terminar esses blogs diários. Vamos lá. Assim eu termino este título e conhecendo no meu íntimo que o poder não é um acesso livre para um corpo simples de entendimento simples, de forma que todos os corpos que almeja o poder entre um juízo pelo mesmo desejo, de forma que todos os corpos que almejam o poder entre um juízo pelo mesmo, deseja ser o que ele não é, na sua relatividade, e como há muito contamina o cosmo, e se permita ser contaminado por um poder que não pertence nem a um e nem o outro, e como há muito engana e se permite neste engano, para relatar a sua desgraça relativa do tempo, e explicando a sua própria desgraça, com desprezo de si mesmo, na sua relatividade da fontes dos cosmos, e que quando falamos da fonte, falamos de uma consciência fundido com a matéria e dando uma relatividade com o tempo presente, polarizando a energia boa e a energia ruim, representando o campo eletromagnético da relação telepática de dois ou mais corpos, né? Muito interessante. Eu poderia, às vezes, né, fazer uma leitura melhor, né, mais corrida, mas como eu uso muito essas expressões, né, para flexionar outros corpos que têm menos expressões, às vezes eu travo ali e tal, mas tudo tranquilo. Às vezes falta uma coisa ou outra para vocês ter consciência. Mas se vocês quiserem, vocês podem pegar isso que eu li, pode interpretar da sua forma, reescrever para você saber o que está escrito. Esse último contexto aqui, ele é muito interessante, certo? Para que vocês possam ter consciência em tudo que for dito nos 70 blogs diários produzidos. Faça esse trabalho de conscientização e você vai compreender tudo que está sendo dito e vai deixar de ser essa vítima social, ok? Faça esse trabalho com respeito, com consideração. Se inscreva neste canal somente se você estiver entendendo que você está ouvindo. Se você não entendeu nada,
Não tenho necessidade que vocês interajam com esses corpos com falsidade, certo? Tranquilo, tá tudo tranquilo, sabe? Tranquilo. Não precisa de você, fazer uma coisa que você não entenda, que você não tenha consciência, não precisa, não precisa, certo? Não precisa, ok? Obrigado pela força, a força é sua, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.